tenho feito, o que nós temos feito. Essa pergunta ela é uma pergunta individual, que cada um responde por si só. E eu fiquei me perguntando, meu Deus, como eu faço, o que eu posso fazer, o que eu tenho feito. Se eu tenho feito, como eu posso fazer mais? E se eu não tenho feito, Senhor, tenha misericórdia da minha vida e gera no meu coração um anseio, um desejo para fazer alguma coisa. E quando eu estava ali sentado, e eu li esse nome, e aí esse nome aqui, eu não estava conseguindo ver ele. E aí Deus ministrou no meu coração, não necessariamente tu precisa impactar uma geração. Começa lá pelo pequeno grupo, começa lá por um. Eu só consegui ver impactando uma. E Deus começou a ministrar no meu coração, olha, não te preocupa ser um John Wesley da vida não. Se assim Deus quiser fazer como Ele fez na vida de John Wesley, que assim seja. Mas se Ele quiser fazer apenas com um, começar com um e assim continuar a fazer, que assim seja feito. Sabe, meus irmãos, o que nós não podemos fazer, o que nós não podemos ser, é só mais um cristão, que não faz diferença nenhuma, que não impacta nada, que não impacta ninguém, que não faz diferença nenhuma. O que nós não podemos ser é apenas ser mais um cristão, que levanta uma bandeira de cristão dentro da igreja, e fora da igreja não mostra o caráter de Cristo, não mostra a vida de Cristo, não revela a sua real identidade. O que Deus ministrou no meu coração e que eu desejo ministrar no coração de vocês nessa noite, não te preocupe em impactar uma grande multidão, mas te preocupe em impactar alguém, seja um, seja dois, seja três, ou seja uma multidão. Mas não deixe de impactar alguém, não deixe de ser referencial da glória de Deus, aonde quer que você esteja. Não deixe de ser referencial de Deus por onde quer que você passe. Às vezes nós andamos e vivemos com pessoas, convivemos com pessoas, trabalhamos com pessoas, lidamos com pessoas, e as pessoas nem sabem que nós somos evangélicos, e quando sabem, eles até se surpreendem. Ele fala, ô gente, e tu é evangélico? Eu não sabia que tu era evangélica. Para nossa vergonha, quando nós ouvimos uma frase dessa. Amém? Nós ouvimos ontem falar sobre amizades que geram impactos. Será se eu tenho sido essa pessoa que tem impactado vidas aí afora? Será se nós, como igreja, temos impactado a nossa casa, nosso local de trabalho, a nossa faculdade, a nossa escola, a nossa vizinhança? Será se nós temos sido de fato o referencial? Será se nós temos sido de fato aquela irmandade que o mundo aí afora ora e diga, rapaz, fala com o irmão, vai lá falar com o irmão, vai lá na casa da irmã, fala lá com o irmão. Eu fico muito maravilhado quando alguém me chama para conversar. Eu fico muito feliz com isso, porque eu vejo que as pessoas vejam a vida de Deus na minha vida. Porque se caso contrário eles não vissem isso, eles não me procurariam para conversar. E que assim o Senhor possa continuar a gerar esse desejo no meu coração de continuar fazendo aquilo que é certo diante dos olhos do Senhor. Eu queria deixar um texto, está lá em Romanos 12, um texto bastante conhecido. Romanos 12, capítulo 2, se você quiser acompanhar, você abre sua Bíblia, senão você vai ouvir. É um texto bastante conhecido, onde diz a palavra, versículo 2, do capítulo 12. E não sejas conformado com este mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não nos conformamos com este mundo. Sabe, meus irmãos, se nós queremos de fato impactar, se nós queremos sermos de fato o referencial da glória de Deus, nós não podemos nos conformar com este mundo, mas nós precisamos transformá-lo, porque a nossa mente foi transformada. Porque a nossa mente não é mais a mesma, nós precisamos implantar na mente dos demais, na mente dos homens, das mulheres, na mente dos jovens, das crianças, dos nossos filhos, a palavra de Deus.
se nós queremos vermos uma geração sadia, se nós queremos termos uma geração sadia, nós precisamos fazermos alguma coisa, porque caso contrário, a geração posterior vai ser pior do que aqui se encontra hoje. E aí às vezes a gente fica falando, mas que geração é essa? Mas que geração é essa? Talvez essa não é a melhor pergunta, talvez é o que eu tenho feito para que melhore a tal situação. Ou o que eu preciso fazer para que a outra seja melhor do que essa. Porque quando nós olhamos para trás e vemos esses grandes homens que fizeram rebuliço, que fizeram coisas extraordinárias, e veja que esses homens fizeram nos tempos em que nós vivemos hoje, temos muito mais recursos, e não fazemos nem a metade do que esses homens fizeram. Quando nós olhamos para a vida de Pedro, Paulo, esses discípulos que o Senhor chamou, olha o que esses homens fizeram, irmão. Olha como esses homens se entregaram, olha como esses homens se doaram, olha como esses homens viviam a vida de Deus nas suas vidas. Talvez que hoje o grande problema da nossa geração é que a irmandade tem olhado muito para dentro de si, tem se preocupado muito consigo mesmo. E aí o reino fica para depois, ou se der. Não, eu estou muito ocupado. Talvez muitos tenham agido como aquele homem que viu aquele camarada lá doente, na parábola do bom samaritano. Talvez aquele homem se parece muito com muitos de nós, em que olhamos, vemos a dor e olhamos para dentro de nós, olhamos para as nossas necessidades ou para os nossos compromissos e dizemos: não, eu não posso parar agora porque eu tenho outros compromissos. Deixa ele aí. Talvez outra pessoa vai passar e vai socorrer, vai fazer alguma coisa. Sabe, meu irmão, como nós fazemos isso? Nós estamos ignorando o grande amor que o Senhor revelou sobre cada um de nós. Estamos negando aquilo que nós deveríamos fazer, oferecer, porque um dia nos foi oferecido. Amém? Eu queria que o Ministério do Louvor já está pronto. Nós vamos continuar adorando ao Senhor. E o desejo do meu coração é que você rasgue o seu coração nessa noite. Não espere o Ministério de Louvor, não espere o levita falar alguma coisa. Adore ao Senhor. Seja ministro de Deus nessa noite, seja a boca de Deus. Rasgue o teu coração ao Senhor, porque Ele está aqui neste lugar. Amém? Deus seja louvado, seja engrandecido nessa noite. Graças e paz, igreja do Senhor, amém? Quantos estão empolgados pelo que Deus vai fazer aqui nesse lugar nessa noite, amém? Às vezes a nossa fome e sede de Deus vão ser cruciais para o quanto nós vamos receber dele naquele dia, porque Deus é o principal interessado em te conectar a esse amor, e Ele tem bênçãos reservadas para o seu coração nessa noite. Então, se eu puder te dar um conselho, abra o coração e abra com muita vontade, para que você saia daqui transbordante daquilo que Deus já preparou para essa noite no seu coração, amém? Nessa noite nós vamos celebrar com muita alegria, porque a presença de Deus nos trouxe a um lugar de maior intimidade com Ele, através do sacrifício de Jesus na cruz. Nós somos livres para impactar uma geração, amém? Então louve com muita alegria, porque Ele está aqui nesse lugar. Aleluia! Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado,
e brilha, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar. Cante isso. Minha cruz ele levou, você deu sua vida. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Assim, ó. Digno é o Cordeiro de Deus. Vamos nas palmas assim, ó. Digno é o Rei que a morte vencer. Dobrado. Digno é o Cordeiro de Deus. Isso. Digno é o Rei que a morte celebra a vida. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno. Ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar naquela cruz e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, 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 pelo que fez por mim. Quantos são livres? Celebre a liberdade do Senhor para você. Aleluia. Quem esteve aqui à tarde, levante a mão. Aê. À tarde eu cantei uma música minha, e para você que não esteve à tarde, a gente vai mostrar um pedacinho do refrão dela para você cantar junto com a gente, você não ficar perdido, tá bom? Na hora da gente cantar. Esse louvor, eu estava conversando com as minhas amigas aqui de Libras, antes de começar o culto, que é um louvor muito especial para a minha história, esse álbum inteiro, que inclusive você vai achar entrando nas minhas redes sociais. É um álbum que fala sobre ciclos da vida. Existem momentos na vida da gente em que as coisas parecem estar desandando. Alguém mais já passou por isso além de mim, aqui? Em algum momento da vida que você olhou e falou assim, agora não tem como resolver, vai dar muito ruim. Ou todo mundo tem a vida perfeita aqui? Acho que não, né? E sabe o que é mais incrível no meio de tudo isso? É perceber que do meio das situações mais adversas, Deus pode extrair algo que nos ensine algo muito maior. Então, se está de dia na sua vida, se está de noite, se tudo está bem, se tudo nem tanto, creia que depois de todas as noites escuras, existem novas manhãs para te dizer, Deus é contigo mais um dia. Amém? Então eu queria que você cantasse comigo um pedacinho dela. Põe lá no refrão para mim, não vai amanhecer. Aí, eles já estão profissionais aqui nas minhas músicas também. Queria cantar um pedacinho. Você que estava aqui à tarde, que lembrar, vamos ensinar para a galera que está chegando agora, para eles cantarem juntos e declarar essas verdades. Diz assim: vai amanhecer, verei de novo nascer uma nova história. Toda a escuridão enfim termina e dá lugar à luz da aurora. Sempre haverá um novo dia para cada ontem que passou. O choro durou toda a noite, mas acorda à noite o sol chegou. Você crê nisso?
Então vamos celebrar com alegria nessa noite, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode crer, Ele está com você nos momentos mais difíceis. Aleluia. Olhando daqui parece pior, mas é só uma fase, sei bem como é. Eu quero acreditar que amanhã será melhor. No escuro eu não vejo, então uso minha fé. Sabe por quê, Bacabá? Olha isso. É que a noite não dura pra sempre. Uma hora ela vai acabar. Para tudo na vida um tempo, e chegou o tempo de cantar. Chegou o tempo de cantar. Vai amanhecer, verei de novo nascer uma nova história. Toda a escuridão enfim termina e dá lugar à luz da aurora. Sempre haverá um novo dia para cada ontem que passou. O choro durou toda a noite, mas acorda à noite o sol chegou. É que a noite não dura pra sempre, graças a Deus. Uma hora ela vai acabar. Para tudo na vida um tempo, e chegou o tempo de cantar. Chegou o tempo. Vamos, Pibe Bacabá, declare isso. Vai amanhecer, verei de novo nascer uma nova história. Toda a escuridão enfim termina e dá lugar à luz da aurora. Sempre haverá um novo dia para cada ontem que passou. O choro durou toda a noite, mas acorda à noite o sol chegou. O sol chegou. Acorda à noite o sol chegou. Continue crendo, meu querido. Vem um dia novo aí, com novas oportunidades e o melhor de Deus para a sua vida. Declare de todo o coração. O sol chegou, um novo tempo, uma nova história. Acorda à noite o sol chegou. Aleluia! E no meio dessas fases nós temos mais facilidade em lidar quando o sol chega, não é mesmo? É muito mais fácil adorar quando tudo está bem. Mas foi num dia onde era noite na minha vida, eu compus essa outra canção que eu vou cantar agora para vocês. E eu queria que você prestasse atenção nessa letra, porque talvez ela seja a sua oração também, nessa noite.
Talvez seja o que o seu coração precisa dizer para Deus. Não existe lugar melhor do que aquele em que Deus está conosco. Se Jesus está contigo, o teu barco pode estar no meio da tempestade. Ainda é o lugar mais seguro. É melhor estar com Jesus no meio da tempestade do que estar em terra firme sem Ele. Jesus é tudo o que nós precisamos. De dia ou de noite, o melhor lugar é onde Ele está. Então eu queria que você ouvisse essa letra e você declarasse isso ao Senhor. É tão difícil hoje nos concentrarmos no Evangelho que não nos garante nada de material, sabe? Quando tudo que nós precisamos nós já encontramos em Jesus. Você não precisa barganhar para Deus, porque Ele já te dá mais do que você precisa. E Ele é mais do que suficiente para nós. Amém? Então eu queria que você celebrasse isso de coração onde você está. Deixa a sua oração subir nesse lugar. Vamos louvar o Senhor. Às vezes parece difícil demais para enfrentar, mas olhando bem eu sobrevivi aos meus piores dias. Isso também vai passar. E se estou onde estou, só eu sei quantas dessas noites precisei passar. E em todas elas eu sei você estava lá. Seu poder se aperfeiçoa em minha fraqueza. Qualquer lugar perde a graça se você não está lá. Nunca retires de mim a tua presença. Você é tudo que eu preciso, o meu socorro e o meu ar. De dia ou de noite, o melhor lugar é onde você está. A tua graça me basta, minha esperança mesmo em meio à dor. Nada me falta, eu estou satisfeito em teu amor. A noite passou, agora não dói como antes, posso respirar. Ela sempre passa, meu irmão. Tão certo como a manhã que se levanta, tua misericórdia se renova. Qualquer lugar perde a graça se você não está lá. Nunca retires de mim a tua presença. Você é tudo que eu preciso, o meu socorro e o meu ar. De dia ou de noite, o melhor lugar é onde você está. A tua graça me basta, minha esperança
em meio à dor, nada me falta. Eu estou satisfeito em teu amor. Nada me falta. Eu estou satisfeito em teu amor. Nada me falta. Eu estou satisfeito. A noite passou, agora não dói como antes, posso respirar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque a tua presença é tudo que nós precisamos. Nada nos satisfaz tanto, Pai, quanto a tua presença, e é ela que nós celebramos nessa noite. Aleluia. Você pode dedicar alguns segundos dessa adoração para desejar o seu amado nessa noite, para declarar com as suas próprias palavras, palavras que exaltam a bondade de quem Ele é. Sim, Senhor, Tu és tudo que nós queremos. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo Tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos, confio em Ti. Eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Nós Te queremos mais. Tu és mais importante que o ouro e a prata, Deus, e todas as riquezas desse mundo. Tu és maior que os nossos desejos. Você pode levantar a sua voz em adoração e dizer: Pai, Pai, eu amo Sua presença, tudo que eu preciso. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos. Eu confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória
Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva, tua majestade é real. Igreja, declare isso. Tudo que eu mais quero é tua majestade. Nós podemos te sentir. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto. No lugar secreto, aos teus pés me rendo. Eu quero ver. Nós queremos ver tudo que eu mais quero é te ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Todo dia, toda hora, tua majestade. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Você pode dizer isso? Eu só quero tua presença. Hoje não vou. Tu és tudo que eu preciso. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Senhor, antes de qualquer título, Pai, antes de impactar uma geração, Senhor, nós queremos nos encher daquilo que vai impactar verdadeiramente essa geração. Senhor, assim como a igreja primitiva, Deus, nos ensina a reunidos esperarmos pela Tua presença, até que caia do alto poder, para que sejamos comissionados, Deus, em Jerusalém, em Bacabal, na Judéia, no Maranhão, em Samaria, no Brasil, até os confins da terra, Deus. Nos enche de algo maior, Pai, do que os nossos achismos. Nos enche de algo maior, Pai, do que os nossos medos, do que os nossos preconceitos, do que a nossa religiosidade, Pai. E nos faz transbordar do Teu Espírito, para que todos saibam quem é Deus sobre essa igreja, quem é Deus sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre essa nação. Onde você está, levante a sua mão o mais alto que você puder, sinalizando para o céu: Senhor, conta comigo, eu me rendo para viver os Teus propósitos para a minha vida, para viver os Teus propósitos, a Tua vontade que é melhor do que a minha. Se for preciso, Deus, eu abro mão dos meus sonhos, Pai. Se for preciso, eu recalculo a rota, mas que seja feita a Tua vontade, porque antes de qualquer coisa que o Senhor possa fazer em mim, mais importante é a Tua presença, Pai. Não retires de mim a Tua presença, Pai. Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou, Pai. Mas se o Senhor for comigo, eu irei onde quer que o Senhor me leve. Se esse é o desejo do seu coração,
Dê um aplauso bem forte ao Rei dos Reis. A sua presença é real nesse lugar. Ele está te enchendo para te enviar. Aleluia. Seja exaltado, Jesus. Amém. Amém. Glória a Boa noite, graça e paz, tudo bem? Que noite feliz, a noite de hoje, é um prazer estar aqui com vocês. Você que nos visita, você é muito bem-vindo aqui. Eu espero que Deus possa falar ao teu coração essa noite, através da sua palavra, através desse servo tão pecador e miserável, que depende totalmente da sua graça. Pastor Gerias disse que hoje é dia de festa. Eu pego a palavra exatamente às 9 horas da noite. Talvez há 15 anos atrás, ali em Lago da Pedra, às 9 horas da noite você me encontraria em uma festa, em um carnaval, ali talvez num pagode. Mas eu quero te dizer que aquele jovem que experimentou sim uma festa lá fora, eu quero dizer que esse jovem que experimenta uma festa aqui dentro da casa de Deus, que você está no melhor lugar que você poderia estar. Somente aqui você encontra a paz verdadeira, em nenhuma mesa de bar, em nenhum carnaval, em nenhuma balada, em nenhum pagode. Somente aqui você encontra uma paz que, ao chegar em casa e você colocar a sua cabeça no travesseiro, você vai conseguir dormir na presença de Deus. Esse é o melhor lugar que você pode estar. Talvez muitos de nós aqui experimentamos noite na balada e chegamos em casa 2 horas da manhã. E o que te pedimos essa noite é que você aquieta o teu coração para você refletir na palavra do Senhor. E que Deus possa te abençoar através dessa palavra. Eu já quero dizer para os irmãos que eu amo muito vocês. E que talvez você vai ouvir coisas aqui que não vai agradar os teus ouvidos. Talvez você vai se zangar como pregador. Mas eu não posso chegar aqui e falar uma coisa para te agradar. Eu preciso te falar aquilo que está na palavra de Deus. Porque somente a palavra de Deus pode trazer vida ao nosso coração frio, vazio e talvez morto. Que Deus possa falar conosco essa noite. Eu queria te convidar para você abrir a sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 4. Oséias, capítulo 4, se você tem dificuldade, você pode abrir no livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, e você vai voltando algumas páginas que você vai encontrar o livro de Oséias, capítulo 4. Nós vamos ler todos os versículos do 1 ao 19. Ok, Oséias capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 19. Eu creio que todos já encontraram. E a palavra de Deus diz assim essa noite: uma acusação contra o povo de Israel. Israelitas, povo de Deus, ouça a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade, o amor, desapareceram dessa terra no meio do meu povo, como também o conhecimento de Deus também desapareceu. No meio do povo de Deus só se vê maldição, mentira, assassinatos, roubo e mais roubo, adultério por cima de adultério, ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante nessa terra.
Por isso a terra pranteia, a terra chora e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu, os peixes estão morrendo por causa do pecado do povo. Mas ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu que sou Deus, sou eu quem acusa os sacerdotes, os líderes do povo. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso eu destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento, ou o meu povo perece porque não me conhece. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também rejeito vocês como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a minha palavra, a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos, a sua descendência. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim, trocaram a glória de Deus. Eles se alimentam dos seus pecados no meio do povo e têm prazer em sua maldade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes, e por causa dos seus caminhos, lhes retribuirei os seus atos. Eles comerão, mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole, porque abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição, ao vinho velho e ao novo, prejudicando o discernimento do meu povo. Eles pedem conselho, vejam só, a um ídolo de madeira, e de um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se, e eles são infiéis ao seu Deus. Sacrificam no alto dos montes e queimam incenso nas colinas. Deixam debaixo de um carvalho um estoraque, ou de um terebinto, onde a sombra é agradável. Por isso as suas filhas se prostituem debaixo dessas árvores, e as suas noras chegam a adulterar. Não castigarei suas filhas por se prostituírem, nem suas noras por adulterarem, porque os próprios homens se associam às meretrizes e participam dos sacrifícios oferecidos pelas prostitutas cultuais. Em um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Embora você adultere, ó Israel, que Judá não se torne culpada. Deixem de ir a Gilgal, não suba a Bet-Aven, que significa casa de Deus. Não diga, juro pelo nome do Senhor. Os israelitas são rebeldes como uma bezerra indomável. Como pode o Senhor apacentar essa bezerra indomável como cordeiros na campina? Efraim aliou-se a ídolos, deixem-a só. Mesmo quando acaba a bebida, eles continuam em sua prostituição. Seus governantes amam profundamente os caminhos vergonhosos. Um redemoinho os varrerá para longe, e os seus altares lhe trarão vergonha, e eles desaparecerão por causa dos seus pecados. Curva a sua cabeça, nós vamos orar a Deus nesse momento. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Que o Senhor possa falar ao nosso coração essa noite. Deus, que o Senhor faça nos esquecer do mundo lá fora, das nossas ansiedades, que o Senhor fale tremendamente ao nosso coração, que o nosso coração se torne cativo ao Senhor. Essa noite nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, porque muitas vezes vivemos uma religião mecânica, uma vida cristã mecânica, mas nós queremos ter vida em Ti. Que o Senhor possa falar tremendamente à sua igreja essa noite, em nome de Cristo Jesus. É isso que eu te peço. Amém. Amém, queridos? Meus irmãos, que palavra dura essa do profeta Oséias. O profeta Oséias foi um homem que pregou durante 25 anos no Reino do Norte. Na sua época, o povo de Israel era dividido em Reino do Sul com 2 tribos e Reino do Norte com 10 tribos. E o ambiente missionário do profeta Oséias é justamente no Reino do Norte. E ele prega ali. E queridos, o Reino do Norte é completamente hostil na época de Oséias. Ali só tem reis ruins.
mais ou menos 22 reis que levaram o povo ao caos, à prostituição com outros deuses. Eu acho incrível que Deus preserva o ministério desse homem, e um homem como esse prega, acusa o povo do seu pecado durante 25 anos e ninguém o mata. Deus preserva a vida de Oséias em um ambiente hostil. E a acusação de Oséias é que Deus levantou uma nação para impactar outras nações. Mas aquela nação, ela quebrou a aliança com Deus. E Deus então mostra o pecado daquele povo. Queridos, nós estamos aqui num congresso que fala sobre impactar gerações, sobre impactar Bacabal, sobre impactar o Maranhão, sobre impactar as nações. Mas nós não vamos conseguir impactar uma geração se a gente quebrar a nossa aliança com Deus. E era isso que Deus estava mostrando para Israel naquela época. Deus aqui é como uma cena de um tribunal que chama Israel para sentar no lugar do réu. E ele próprio se senta no lugar de um promotor, e a acusação contra Israel são 3 acusações. É que ali no meio daquela nação não há verdade. O povo abandonou a verdade de Deus. Ali no meio daquela acusação, daquela nação, não há amor, não há conhecimento de Deus. Queridos, o amor, o conhecimento de Deus, a verdade de Deus, são os alicerces primordiais de uma sociedade e de uma igreja. Se nós queremos impactar uma geração, se nós queremos ser jovens que vão impactar outros jovens, nós precisamos abraçar o amor, a verdade e o conhecimento da palavra de Deus. Mas essa sociedade de Israel havia abandonado isso. E parece que essa sociedade, ela não é muito diferente da nossa sociedade de hoje. Porque naquela sociedade não havia verdade. Havia somente mentira, corrupção, adultério, derramamento de sangue. Queridos, parece que nós estamos falando do nosso Brasil e não de Israel. E a nação de Israel, ela, por abandonar o conhecimento de Deus, a paixão de conhecer a mais de Deus, essa nação, a primeira coisa que ela faz, ela se rende à degradação moral. A primeira coisa que um jovem faz, quando ele não quer conhecer a Deus, quando ele não quer ler a palavra de Deus para conhecer melhor de Deus, a primeira coisa que ele faz é se entregar à imoralidade, à degradação moral. Queridos, olhem para o nosso Brasil. Israel era uma nação que desprezava a verdade e a honestidade. Nos tribunais ali, a verdade era sacrificada para proteger os ricos. No culto religioso, as pessoas usavam os sacrifícios no templo para encobrir os seus pecados e ali oferecer suborno aos sacerdotes. E ali dentro de casa, os votos de matrimônio eram quebrados entre homens e mulher. Uma sociedade que abraçava a mentira e a desonestidade. E não é diferente do nosso Brasil hoje, porque parece que tudo que a gente conquista no Brasil é baseado na mentira. Parece que para a gente conseguir uma boa nota na escola, a gente precisa mentir para o professor. A gente precisa colar na prova. Parece que para a gente se aposentar, eu preciso contratar um bom advogado que saiba bem mentir. Parece que para eu vender um produto na internet ou um produto na minha empresa, eu preciso mentir para o meu cliente. E muitas vezes nós estamos vivendo uma vida de mentira dentro da igreja. E a gente canta muito bonito, a gente trabalha na igreja, a gente louva a Deus, a gente chora, mas a nossa vida tem sido uma vida de mentira fora dos 4 cantos da igreja. Mas o Deus que a gente serve é o Deus da verdade. Jesus Cristo é a verdade.
E se nós dizemos que Cristo habita em nós, nós devemos, como igreja, andar na verdade, porque nunca vamos impactar uma geração se a gente não andar na verdade. Nós precisamos andar na verdade. Uma nação ali que abraça a imoralidade, um povo assassino, que não tinha respeito pela vida. Para você ter uma ideia, todos os 22 reis de Israel eram assassinos. Alguns deles, para assumir o poder, tinham que matar o seu antecessor. Os reis de Israel entregavam seus próprios filhos em sacrifício ao deus Baal, ao deus Moloque, o deus dos cananeus. Os pais israelitas pegavam seus filhinhos ainda bebês e queimavam seus filhos em sacrifício, um povo assassino. Eu não quero perder tempo essa noite falando dos assassinatos no nosso Brasil por ira, por inveja, por falta de autocontrole. Mas eu quero falar de um assassinato muito comum que muitas vezes nós não nos posicionamos nessa geração. É o assassinato de crianças indefesas. Milhões de crianças são assassinadas todo ano. Para você ter uma ideia, a Covid, que assustou todo mundo, ela matou até o momento no Brasil cerca de 700 mil pessoas, e nós ficamos assustados. E é claro que a gente precisa ficar assustado, mas meus queridos, cerca de 1 milhão de crianças morrem de forma, pelo aborto durante um ano, durante todo o ano. 1 milhão de crianças morrem todo ano. Nós já estamos no 3º ano de pandemia, ainda não chegamos nos 700 mil, e isso nos assusta. Para você ter uma ideia, existem países que já legalizaram um aborto com 9 meses de gestação, e alguns países, dependendo da semana ou do mês de gestação, nem considera a criança como uma vida. Mas se nós queremos impactar uma geração, a gente também precisa defender uma geração que está sendo formada no ventre de suas mães, que ainda nem nasceu ainda, mas que para Deus já é gente. Essas crianças são pessoas, essas crianças precisam ser defendidas, e a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa se posicionar nas escolas, nas universidades, nos templos, nos bairros. Aborto é pecado, é assassinato, e só Deus pode tirar a vida. Uma nação completamente imoral, um povo imoral. Ali em Israel, o povo ia cultuar a Deus, pasmem, debaixo das árvores. E os pais ofereciam as filhas para se prostituírem, pensando que numa relação sexual eles estavam cultuando a Deus. Talvez isso é difícil para você imaginar, mas sim, eles tinham relações sexuais debaixo das árvores. Havia orgia nos cultos de Israel. Os maridos não respeitavam as mulheres, eles trocavam de esposas com outros homens. Queridos, o nosso Brasil, que o pessoal diz que Deus é brasileiro, porque Deus não é brasileiro. O nosso Brasil é um país da imoralidade. Vejam só a pornografia. A pornografia tem entrado cada vez mais sem pedir licença em nossa casa, de forma severa e silenciosa. Ela tem envolvido pelos braços a mente dos nossos jovens. É difícil você encontrar um filme na Netflix que não tenha um cunho pornográfico. É difícil você assistir um filme em família. E muitas pessoas têm sido envolvidas pelo laço da pornografia. Maridos que perdem o prazer na esposa, porque a sua mente está contaminada pelas moças de biquíni no Instagram. Maridos que perdem o prazer na sua esposa, porque a sua mente está contaminada com vídeos pornográficos no seu celular. Antes, para um jovem ver pornografia, ele tinha que ser um artista. Ele pegava a revista na escola, porque não tinha celular. Ele levava para casa, e para ele chegar no lugar que ele queria, ele tinha que driblar a mãe e o pai dele.
Hoje você tem acesso à pornografia na palma da sua mão. Você vê pornografia no momento que você quiser, no seu smartphone e no seu notebook. E a pornografia tem escravizado jovens. Pecado, imoralidade sexual. O adultério, a traição, ela é tão comum lá fora como aqui dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Igrejas sendo divididas porque pastores traem as suas esposas. Agora está uma onda de esposas abandonarem o pastor em seu ministério pastoral porque se apaixonou por um colega de trabalho. Pastores quebrados porque foram abandonados pelas esposas. Imoralidade sexual, adultério, a prostituição entre os jovens, o sexo fora do casamento. Parece que se falar que é errado, é pecado, falar sobre sexo fora do casamento, você é uma pessoa arcaica, você é uma pessoa louca, religiosa, legalista. Mas sexo fora do casamento é pecado. Se você está transando com a sua namorada, você precisa abandonar essa prática, é pecado. Sexo é bênção de Deus, mas foi feito para ser usufruído no casamento. Sexo fora do casamento traz culpa, gravidez indesejada, abandono pelo parceiro, traumas emocionais. Você não faz ideia do quanto de jovens conversam comigo, porque tiveram uma experiência sexual negativa e chegam para mim e dizem: pastor, eu não quero mais construir família. Porque a quebra do casamento começou no namoro. Uma sociedade totalmente imoral. Um povo rendido à apostasia religiosa, um povo que abandonou a sua fé em Deus para cultuar outros deuses. E muitas vezes a gente tem abandonado a Deus. A gente tem substituído o culto que agrada a Deus pelo culto que nos agrada. E a gente justifica dizendo: Deus vai entender da forma que eu fiz. Como é que nós vamos impactar uma geração desse jeito, meus irmãos? Foi feito com amor e Deus vai entender que foi feito com carinho, foi feito com amor. Deus não precisa de nós, Ele quer ser cultuado do jeito que Ele quer ser cultuado e não da forma que a gente quer cultuá-lo. E quando um povo ele se rende à apostasia, quando um povo oferece um culto que não desagrada a Deus, a raiz de tudo isso é quando a liderança, ela rejeita o conhecimento de Deus. A liderança não se importa com a saúde espiritual do povo. A liderança não se importa em ensinar o povo a palavra de Deus. Como nós vamos impactar uma geração se nós somos um povo analfabeto da palavra de Deus, ou se os nossos líderes não nos ensinam? Queridos, em Israel, os sacerdotes eram responsáveis por ensinar o povo sobre a lei de Deus. Mas eles abandonaram o amor pelo estudo da palavra. Eles abandonaram o conhecimento de Deus. E o povo perdeu o seu relacionamento íntimo com o Criador, com o seu Criador. Queridos, um líder que não ensina o seu povo a palavra de Deus é como um cego guiando o outro cego. E eles vão cair no precipício. O nosso Brasil está cheio de igreja nas esquinas. O nosso Brasil está cheio de líderes. Meus irmãos, que vergonha desses líderes. Eu não sei se você lembra, mas surgiu um líder aí de uma igreja que disse que não era para ser enterrado, até o terceiro dia ele iria ressuscitar. E o povo da igreja dele acreditou no dia da sua morte. E o povo foi para o cemitério dizendo: ressuscita, pastor, ressuscita, pastor. No terceiro dia o pastor não ressuscitou. Uma vergonha para a igreja. Líderes que fazem cultos para cachorros. É o culto para pet agora, como se pet entendesse alguma coisa, como se pet fosse gente. Mas pet não é gente, pet é animal, é bicho, não é criança. Líderes que tratam animais como pessoas e trazem esses animais para cultuar a Deus como se eles soubessem de alguma coisa. Queridos,
O Deus, muitas vezes, do culto que a gente presta, não é o Deus das Escrituras. A palavra de Deus diz em 2 Reis, capítulo 4, meu povo fez para si ídolos. O povo de Deus fez para si deuses. E o Deus que muitas igrejas do Brasil têm adorado, não é o Deus das Escrituras. É o Deus que elas fizeram segundo o seu coração. É um Deus ali, maneiro, é um Deus descolado. É um Deus bobão que não confronta o meu pecado, não confronta a minha forma de vida. É um Deus menino que a gente manda ele por aqui, ele vai por aqui. A gente manda ele para ali, ele vai para ali. É um Deus garçom que a gente diz, garçom, garçom, traz a minha bênção aqui que eu estou precisando da minha bênção. Vem aqui, garçom. E a gente procura esse Deus e pensa que ele é um garçom. É o Deus da lâmpada mágica, que a gente esfrega a lâmpadazinha mágica, e aí ele aparece, a gente faz 3 pedidos que ele vai realizar o nosso pedido. É o Deus Papai Noel, que tem um monte de presente, de bênçãos para você. E que a igreja brasileira tem adorado esse Deus só por causa das suas bênçãos, e não porque ele é Deus. No Salmo 50, versículo 21 diz, Israel, Deus chamando para Israel, dizendo, você pensa que eu sou como você? Deus chama o povo, é como se ele estivesse dizendo, você está achando que eu sou como vocês? E muitas vezes a gente tem olhado para Deus como a gente olha para o nosso irmão. E trata ele como se ele fosse igual ao nosso irmão, só que ele não é igual ao nosso irmão, porque ele é Deus totalmente soberano e majestoso. E porque a gente trata Deus como a gente trata uma pessoa, muitas vezes a gente começa a dar ordem para Deus. Senhor, eu determino isso e isso tem que acontecer. Como se Deus fosse o nosso empregado. Não há humildade como o profeta Ezequiel, quando Deus chega para Ezequiel e diz, Ezequiel, você está vendo esse vale de ossos secos? Podem esses vales de ossos secos ressurgir e ganhar vida? E o profeta Ezequiel humildemente, sem nenhuma determinação para Deus, diz, Senhor, só Tu sabes se esses vales de ossos secos podem sobreviver, podem reviver. A gente começa a querer barganhar com Deus, pagando uma promessa que se eu fizer isso, o Senhor vai me abençoar. Se eu ofertar um valor X, todos os meus problemas serão resolvidos. E Deus chega para Israel e fala no versículo 12 do Salmo 50, espera aí, Israel, espera aí. Se eu tivesse fome, eu precisaria de vocês? O mundo é meu e tudo que nele existe. Eu não preciso de vocês. Queridos, como é que a gente cai na ousadia de querer barganhar com um Deus que tudo é dele, que nada é nosso, que tudo que chega até a gente é pela graça e deve voltar para ele em forma de louvor. E as pessoas estão indo para a igreja e querendo servir um Deus que elas não conhecem e querem trabalhar na obra de Deus, sendo que elas não têm paixão por conhecer esse Deus. Elas querem servir a Deus, mas elas não sabem quem é Deus. Elas não leem sobre Deus, elas não estudam sobre Deus, elas não se relacionam com Deus, mas elas querem trabalhar para Deus. Elas querem estar no meio da obra de Deus, não da forma que agrada a Deus, mas da forma que agrade o coração delas. E nós nunca vamos impactar uma geração servindo a Deus do nosso jeito, de acordo com o nosso coração. Nós só iremos impactar uma geração quando a gente servir a Deus do jeito dele, do jeito que ele gosta. Há uma incoerência quando eu quero trabalhar para Deus e não quero estudar a palavra de Deus. Há uma incoerência quando eu quero cantar para Deus, mas eu não quero conhecer a mais de Deus através da sua palavra. Há uma incoerência talvez quando eu quero pregar para Deus, mas eu não quero me relacionar como Ele. E a gente trabalha na igreja, a gente faz eventos, a gente faz missões,
E aí Deus pergunta para a gente, quando é que a gente vai ter um tempo para ter um papo entre eu e você? Está na hora de você parar a fazer coisas que eu não mandei você fazer. Eu não mandei você fazer e você está fazendo porque você quer, talvez por vaidade. Mas até mesmo as coisas da igreja tiram a nossa intimidade com Deus. Quantos pastores têm perdido as suas esposas porque trabalham mais na igreja do que cuidam do seu lar? Pastores com as famílias quebradas, que cuidam das pessoas da igreja, mas não cuidam dos seus filhos. Queridos, o nosso Deus é totalmente onipotente, Ele pode todas as coisas. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onipresente, todo o universo está na palma da sua mão. O nosso Deus é o autor da salvação, é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é o Criador do universo. Esse é o nosso Deus que a gente precisa servi-lo. Ele é o Deus majestoso e toda a terra se dobra diante dEle. Sabe quando é que um culto que a gente oferece a Deus não agrada a Deus? Quando a liderança não confronta o pecado do povo. Em Israel a liderança não confrontava o pecado do povo. Em Israel, quanto mais o povo pecava, mais eles levavam sacrifício para o altar, para o templo, para o tabernáculo. Quanto mais eles levavam sacrifício, mais os sacerdotes se enriqueciam. E era muito mais cômodo para um sacerdote encher a sua casa de riquezas com os sacrifícios do povo, do que confrontar o povo, o pecado do povo. E ali havia líderes que se preocupavam mais com o lucro financeiro, mais com os aplausos, mais com o sucesso terreno, do que cuidar da vida espiritual do seu povo. Nós podemos observar que é muito parecido com os nossos dias de hoje. Uma sociedade parecida com a sociedade de Oséias. Jesus disse que nos últimos dias surgiriam falsos líderes capazes de enganar até mesmo aqueles eleitos, salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Paulo falou que as pessoas iriam procurar líderes capazes de produzir coceira no ouvido. Você já pegou uma pena de galinha e colocou no seu ouvido? Como tem uma sensaçãozinha boazinha? Líderes que só falam aquilo que provoca uma sensação agradável no ouvido das pessoas. É aquele líder descolado que te faz sorrir. É aquele líder simpático que só fala o que você quer ouvir, porque se você não só ouvir coisas boas, você não volta no próximo domingo. Líderes que não enxergam a Bíblia como verdade absoluta, líderes que muitas vezes não pregam com a Bíblia aberta. Igrejas onde os membros vão para o culto e não levam as suas Bíblias para analisar aquilo que o pastor está pregando, é verdade ou não. Líderes que defendem que a Bíblia não é suficiente, é a Bíblia mais alguma coisa. Ó irmão, o que eu estou falando aqui não está na Bíblia não está, mas está na nossa tradição religiosa. Certo? Se está na nossa tradição religiosa, você pode seguir, mas não está na Bíblia, mas está na nossa tradição religiosa. Queridos, nós entendemos que a Bíblia por si só é suficiente para tornar um homem perfeito diante de Deus. Nós não precisamos de mais nada. A Bíblia nos orienta para a gente chegar até a vontade perfeita de Deus. E se mesmo um anjo aparecer para você, o pregador mais lindo, mais simpático, chegar para você e pregar uma palavra que não está na Bíblia, essa mensagem tem que ser rejeitada. Líderes que só falam o que o povo quer ouvir. Você é precioso, mais raro do que o ouro puro de Ofir. Eu olho para a Natália, minha filha de 2 anos, eu não vejo uma raridade nela. Eu vejo ela como as outras criancinhas pecadoras que precisam de Jesus Cristo. Você não é ouro puro de Ofir, você é um pecador. Você é o centro do universo, você é o ponto fraco de Deus. A tua vitória vai chegar essa noite.
Você vai conseguir todas as coisas. Mentira, irmãos. Você não vai conseguir todas as coisas. Você vai chorar, você vai se frustrar, haverá tempestades, haverá morte por câncer, haverá doenças, haverá tragédias. Mas nada disso pode nos abalar, porque a nossa terra não é aqui, é nos céus com o Senhor Jesus Cristo. Lá não haverá morte. Lá não haverá morte, lá não haverá doenças. Aqui, até Ele voltar, vai haver. Então pare de determinar as coisas para Deus, porque Deus não é o nosso empregado. Nós precisamos muitas vezes, queridos, ouvir que nós somos pecadores. Nós precisamos ouvir que nós precisamos do Senhor Jesus Cristo, que sem Ele nós estamos destinados ao inferno. Nós precisamos muitas vezes o nosso pastor chegar e dizer: eu quero conversar com você, e o pastor mostrar para a gente o nosso pecado, e a gente chorar o nosso pecado, e se humilhar na frente do nosso pastor. Nós precisamos ouvir isso, porque se nós não ouvirmos isso, o nosso culto vai ser só de emoção, não haverá arrependimento, transformação e salvação. Onde as pessoas vão vir cultuar a Deus, elas vão chorar, elas vão gritar, elas vão se emocionar, elas vão se abraçar, mas elas vão voltar para suas casas com os mesmos pecados e os mesmos vícios. Porque arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda de vida. Isso é que é arrependimento. Então o seu choro não pode comover, mas a sua atitude sim de abandonar o pecado. Uma liderança que substitui o culto a Deus pelos cultos aos ídolos. Um povo que foi libertado do Egito pela mão poderosa do Senhor. Um povo que viu o Mar Vermelho se abrir. Um povo que viu o Rio Jordão se abrir e as muralhas de Jericó caírem. Um povo que viu as 10 pragas do Egito. Mas um povo que trocou a adoração verdadeira do Deus verdadeiro por uma adoração de ídolos de madeira. Queridos, a cegueira, o pecado, ele nos cega. A cegueira espiritual tira a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocinar sobre a palavra de Deus. E quando a gente substitui o culto a Deus por culto a coisas materiais, como por exemplo, ao dinheiro, ou a mim mesmo, ou até ao meu próprio ministério, a gente começa a ser dirigido por essas coisas. A gente começa, por exemplo, a ser dirigido pelos astros. É a irmãzinha que consulta o signo da semana na revista. A gente começa a ser dirigido pelas estrelas. A gente começa a pensar que os objetos têm poder. Eu vou colocar esse objeto dentro do meu carro, que é para eu fazer uma viagem legal, ou eu vou colocar esse objeto na minha casa, que é para espantar os mal olhados. A gente começa a colocar culpa na nossa casa, e aí a gente olha para a nossa casa: meu Deus do céu, ninguém se dá bem nessa casa, todo dia é briga, tem demônio nessa casa, essa casa é amaldiçoada. Mentira, irmãos, não é a casa que é amaldiçoada. É você que é pecador e não sabe se relacionar bem com seus familiares. Somos nós que somos orgulhosos. E é mais fácil colocar a culpa nas estrelas do que entender que somos pecadores de difícil relacionamento. É mais fácil olhar para a revista e dizer que eu sou do signo de touro e colocar culpa no signo de touro que me fez uma pessoa temperamental, e não assumir que eu sou um pecador e preciso perdoar e preciso me humilhar diante das pessoas. Nós começamos a pensar que as nossas palavras têm poder. Mentira. Nossas palavras não têm poder. Declara aí hoje com toda fé que a pandemia vai acabar hoje. Se ela vai acabar, declare: não vai acabar, porque a sua palavra não tem poder. Só a palavra do Senhor tem poder. Quando Ele diz sim, o sim acontece. Quando Ele diz não, nada acontece. A Bíblia fala que a maldição e a bênção vêm do Senhor. Então deixe de entrar em crise quando uma pessoa amaldiçoar você,
porque se você é um crente em Jesus Cristo, nenhuma praga pode entrar na tua casa. E deixe de ser orgulhoso de pensar que a sua palavra tem poder, porque ela não tem. Quantas pessoas morreram de câncer, e os familiares se decepcionaram e se ofenderam com as igrejas, porque líderes mentirosos declararam que elas iam ser curadas e elas não foram. Nós precisamos parar com isso, parar de substituir o culto a Deus pelo culto aos ídolos, parar de pensar que os mortos podem ouvir nossas orações, porque os mortos não podem ouvir nossas orações. Somente Jesus Cristo ressuscitou, somente Ele está vivo e pode ouvir as nossas orações. Um povo que banaliza o culto a Deus. O culto a Deus, ali havia a exploração do sentimentalismo ali em Israel, as emoções humanas. Havia ali orgia, embriaguez. As pessoas entregavam as suas próprias filhas ali debaixo daquelas árvores. E o nosso culto não pode ser baseado em emoção humana, porque a emoção humana não transforma, não edifica. É muito bonito ver uma pessoa chorando, talvez você está sendo sincero, mas querido, se você não mudar, não adianta de nada esse seu choro. O nosso culto deve ser racional, baseado na palavra de Deus, e não só de exploração humana. É aquela fumaça que solta para que as pessoas se emocionem. Que legal, aquela fumaça soltando ali. Parece que é o Espírito Santo atuando. Não é só fumaça. Aquela luz apagada, aquele piano tocando ali para que o coração da pessoa seja envolvido. A pessoa vai lá na frente e chora, porque a emoção foi toda trabalhada para ela ir lá na frente e chorar. Mas na outra semana ela continua a mesma pessoa, porque só foi explorado a emoção dela. Hoje muitas vezes na igreja nós somos tentados a fazer um culto conforme a nossa vontade. O culto tem se tornado cada vez mais antropocêntrico. É o homem no centro do culto e não Deus. As músicas não falo das músicas de hoje, mas muitas vezes as músicas falam do eu da pessoa e não do ser de Deus. Querido, você já leu Salmos? O Salmo fala de Deus, do ser de Deus e daquilo que Deus faz. Ele não fala de mim, ele fala do que Deus faz. Porque os Salmos são teocêntricos, é Deus no centro e não o homem. E não o desejo do nome, e não a vontade do homem. Parece que a igreja tem se tornado um supermercado, onde o homem é o cliente, é o homem que tem que ser servido, e não a Deus. O cliente, a pregação tem que ser do gosto do cliente, porque se o cliente não gosta da pregação, o cliente vai embora e tem 300 igrejas em Bacabal, 1000 em Teresina. Ele pode escolher a igreja que ele quiser, do gosto que ele quiser, com o som que ele quiser. Se não tem um ministério de criança, ele vai procurar outra igreja. Se não tem uma música legal, um som legal, uma guitarra legal, uma bateria legal, tem outras igrejas que podem me oferecer. É o cliente que precisa ser servido, e não a Deus, porque os homens tiraram Deus do centro. E não importa se ele foi retirado do centro, eu só quero sentir emoção no culto, eu só quero ouvir o que eu quero ouvir. Queridos, o culto ele deve ser teocêntrico. Deus no centro do culto, o culto deve ser voltado para Deus, o culto deve ser para a glória de Deus, para o louvor de Deus, porque dele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Nada adianta a gente se encontrar aqui nesse final de semana se isso aqui não for oferecido para Deus. E você que é jovem, esse culto não é para você. Esse culto é para Deus. Essa conferência não é para você. Essa conferência é para Deus. Você foi convidado para fazer o culto a Deus, para participar do culto a Deus. Sabe, queridos, na minha igreja tem 300 pessoas. E toda vez quando eu subo ao púlpito, eu não entro em crise, pensando do que as pessoas vão pensar dos meus sermões. Não entro em crise. Mas toda vez quando eu subo essas escadas aqui, eu me tremo todinho, de nervoso.
de nervoso talvez por falar aquilo que meu Deus não queria que eu falasse e desagradá-lo, de nervoso talvez de não falar aquilo que Deus queria que eu falasse, mas por constrangimento ou por medo eu não quis falar. Eu me tremo todinho quando eu subo essas escadas, toda vez quando eu vou pregar. Mas sabe por que eu não entro em crise com a opinião das minhas ovelhas? Porque as minhas ovelhas não são minhas clientes. As minhas ovelhas são minhas ovelhas. E eu vou prestar conta um dia daquilo que eu preguei para ela, para o meu Deus. Queridos, você não é cliente dessa igreja. Você não é cliente. E o pastor não tem a obrigação de agradar você aqui. Ele tem a obrigação de cuidar do seu coração, pastorear a sua família. Mas ele não tem a obrigação de agradar você. Eu não estou dizendo para nós pastores sermos mal educados. Não confunda isso. Mas a gente tem que ser fiel ao rebanho que Deus nos designou. Queridos, nós precisamos entender que o culto a Deus é coisa séria. É o Deus Todo-Poderoso que está sendo cultuado. É o Deus que os serafins pegavam as suas asas e cobriam os seus rostos. E diziam: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. É o Deus que Moisés, ao contemplar uma sarça ardente, Moisés tira as sandálias do seu pé e se prostra em joelho no chão e com a sua cara no chão. E a gente parece um maluco aqui no altar, gritando e berrando e fazendo muitas coisas, quando a palavra do Senhor diz: silêncio, cale-se toda a terra, porque o Rei dos Reis está sendo adorado. Muitas vezes a gente tem mais reverência em adorar a Deus, mais reverência em ir para o cinema. Não sei se você já foi no cinema. Quando a gente vai para um cinema, a gente chega antes do filme começar, porque nós não queremos perder nenhuma parte do filme. A gente vai para o cinema, a gente vai antes no banheiro, porque não é legal ir durante o filme no banheiro, porque eu vou perder aquela parte interessante. Nós não olhamos para o lado, nós ficamos concentrados na tela. O nosso Deus, Ele merece muito mais reverência do que um dia em família no cinema. Muito mais reverência. Servir a Deus é tão sério que 2 rapazes, 2 jovens, um dia deram na cabeça dele que eles poderiam servir a Deus, como se Deus precisasse deles. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, deram na telha: vamos acender um fogo no tabernáculo. Mas somente Arão poderia acender aquele fogo, podia acender aquele fogo. E tinha um dia específico para aquele fogo ser aceso. E Nadab e Abiú: Deus precisa de mim, eu quero louvar a Deus do meu jeito. Eles começaram a acender aquele fogo, uma chama ardente, uma chama impactante consumiu a vida daqueles 2 jovens. Porque eles pensavam que poderia servir a Deus de qualquer jeito. Queridos, não sirva a Deus de qualquer jeito. Não sirva a Deus em prostituição com a sua namorada. Chega para o seu pastor em humildade e diz: pastor, eu estou precisando de ajuda. Me ajuda, pastor, eu sou viciado em pornografia. Me ajuda, pastor. Eu sou viciado em imoralidade sexual, estou traindo minha esposa, me ajuda. Mas chegue, se humilhe para o seu pastor, porque onde há humilhação, há restauração e perdão de pecados. Mas Deus, Ele se opõe aos arrogantes de coração, aos orgulhosos. E muitas vezes a gente quer pregar de qualquer jeito, cantar de qualquer jeito, tocar de qualquer jeito, servir de qualquer jeito, oferecer a Deus um culto de qualquer jeito. Deus merece muito mais do que nós estamos ofertando, porque nós não vamos impactar uma geração dessa forma. E o resultado de uma nação que se esqueceu de Deus, que quebrou a sua aliança com Deus, que era para impactar outra geração, o resultado disso, no final dos versículos, é que
a nação de Israel acabou culpada diante de Deus. A nação de Israel foi abandonada e destruída. Anos depois, chega ali um exército, com suas carruagens, com os seus cavalos, com os seus homens de guerra, e cerca aquela cidade. E aquela cidade é cercada por 3 anos, a cidade de Jerusalém. E Jerusalém é cercada por 3 anos, e as pessoas não podem sair e nem entrar. E algumas pessoas se escapam, e os descendentes de Esaú pegam aquelas pessoas e entregam para o exército babilônio. E eles são presos. E as pessoas, por não sair e não entrar de Jerusalém, começam a fazer antropofagia, comer a própria carne das pessoas. As pessoas morriam de cólera, de doença, infectadas por bactérias, porque os babilônios jogavam animais selvagens lá dentro, mortos, eles morriam ali. Então aquela cidade desabou após 3 anos, e os soldados entravam e abusavam sexualmente das mulheres, e matavam as crianças, jogando elas nos muros de Jerusalém, criancinhas, bebês. E o povo foi levado como um cativo para a Babilônia, e é por isso que Ezequiel tem uma visão. O vale de ossos secos é um vale real, são vale de ossos dos irmãos israelitas, que morreram na peregrinação para a Babilônia, porque eles já estavam fracos, sem comer há 3 anos, e quando um caía, o soldado babilônico matava aquela pessoa. Eles iam de 5 amarrados na corda. Se um morresse, todos os outros estavam condenados a morrer de fome e de sede no deserto. Por isso a visão do Vale dos Ossos Secos de Ezequiel. Esse foi o destino de uma nação que se rebelou contra Deus e que quebrou o seu pacto de aliança com o Senhor. Sabe, queridos, Deus está chamando essa juventude para selar uma aliança com Ele. E tenha cuidado, se você quebrar a aliança com Deus, Deus vai te pegar. E se Deus tem um propósito com você aqui nessa terra, Ele vai preservar a sua vida, mas vai doer. E vai doer quando Deus moer você que é orgulhoso. Deus vai te moer todinho até você ficar humilde. Até Ele te pegar de jeito. Mas se Ele não tem nenhum propósito para você nessa terra, Ele vai dizer: chegou o teu fim, e o teu pecado vai te matar. Nós queremos ser uma geração que venha impactar outras gerações. A gente precisa pedir perdão pelos nossos pecados e preservar a aliança que a gente fez com Deus. Que Deus possa abençoar essa juventude. Que essa juventude aqui da primeira igreja batista, ou das igrejas aqui de Bacabal, possa impactar outros jovens, e que outros Ronalds, talvez lá de Lago da Pedra, aqui de Bacabal, que estava dançando no carnaval, swingueira no carnaval, sejam encontrados e adorem somente o Deus verdadeiro, através dessa juventude. Que Deus possa abençoar essa juventude, que Deus possa falar amanhã com a gente novamente, amanhã pela manhã, você que namora, você que pretende namorar, você que está noivo, você que já casou, eu convido você para a gente refletir sobre namoro e casamento, namoro e construção de família. Amanhã nós vamos falar como o meu namoro e a minha família pode impactar uma geração. Amanhã pela manhã. Que Deus abençoe vocês. Eu queria orar encerrando. Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer por essa palavra. Que essa palavra venha fazer moradia em nosso coração, Senhor. Que nós possamos nos arrepender diante do Senhor. Nós pedimos perdão pela nossa prepotência, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho. Em nome de Cristo Jesus. Que o Senhor nos dê uma boa noite na tua santa presença
e que o Senhor fale ao nosso coração amanhã. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Uma boa noite, queridos. Vai ter louvor, né? Não é isso? Louvor com a banda do Júnior, certo? Vamos louvar o Senhor. Amém. Vamos encerrar esse momento nessa noite, antes da gente passar aqui para o final do culto. Vamos encerrar isso aqui entregando ao Senhor as nossas vidas, o nosso chamado, para que a gente impacte essa geração com o poder de Deus de maneira plena. Amém? Essa canção você conhece, então eu queria que você fizesse dela a sua oração nesse lugar e declarasse de todo o coração. Amém? Vamos louvar o Senhor. Comece a celebrar a bondade de Deus sobre a sua vida e sobre aquilo que Ele construiu para a sua história. Ele é aquele que te promete, aquele que te capacita e que vai contigo até o final. Nunca esqueça disso. Então canta isso. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. E mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Olha aí. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Então canta! Eu tenho chamado, jamais vou me calar. O Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Diga, a vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Declare, há muito pra fazer, há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Há muito, declare isso. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar. Olha pra pessoa que tá do seu lado, bem no olho dela, e diga isso. Vamos lá. Há muito pra fazer, sacode ela. Não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não, não, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado,
Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não se esqueceu das suas promessas. Eu sei que todos os seus planos permanecem. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Coloca a mão no seu coração. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não, porque eu tenho um chamado. Se você crê nessa palavra, leve esse impacto para essa geração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, igreja. Deus abençoe vocês. Que esse último dia de congresso amanhã seja ainda mais incrível, porque Cristo é uma fonte transbordante. Foi uma alegria estar aqui com vocês.